Eu pretendia começar esse vídeo fazendo um barulho aqui nesse sino, mas como você pode ver, o badalo, a corrente que fazia o badalo funcionar, foi amarrada aqui, foi até o cadeado aqui, ó. Porque o pessoal tava batendo muito, acho que tava incomodando a vizinhança, então agora não dá mais para usar o badalo. Acho que só a prefeitura tem a chave desse cadeado aqui, aí esse sino funciona só em datas especiais. Né? Porque acho que tava fazendo muito barulho, o pessoal tava brincando muito, tava incomodando a vizinhança. E aqui, como você pode ver, passa muito carro. E muitos moradores do bairro. Eu tô aqui no Parque Campolim. Eu acabei de voltar. Eu acabei de descer aqui da Montanha Encantada. Tem um jornalista sorocabano chamado Celso Ribeiro. É que agora não dá pra ver porque tem muito prédio, tem muita árvore, mas ó, subindo aqui, sai lá no Iguatemi Esplanada, né? Antigo shopping Esplanada, que virou Iguatemi Esplanada. O Carrefour fica do lado, né? O Iguatemi Esplanada do lado esquerdo e o Carrefour do lado direito. Então eu tô aqui num parque onde tem esse sino aí. Agora não dá mais para tocar o sino, acho que só com autorização da prefeitura, né? Porque ela que tem a chave dos cadeados aqui. E eu acabei de assistir o filme, o terceiro filme da franquia Tron. Obviamente quem, né, entende um pouco de cultura pop sabe que Tron nada mais é do que electronic, ou eletrônico. Porque em 1982 a área dos videogames estava nascendo, né? Eu lembro bem dessa época, quando surgiram no Brasil os dois primeiros videogames. Aqui tem um outro também que tinha dois jogos, né? Um de raquete, né? Aqueles negocinho, né? De pixel que ficava indo, batendo e voltando. O outro não lembro o que era. Acho que eram dois jogos que nos anos 70. Mas a popularização dos videogames começou no começo dos anos 80 mesmo, lá para 1982 mesmo. Começo dos anos 80. E inclusive existe uma menção no filme que eu assisti hoje de uma banda do Reino Unido chamada Depeche Mode, que era uma banda muito famosa em 1982 que tocava música eletrônica. Então em 1982 estava explodindo no mundo inteiro a febre dos videogames. Então o Tron, uma Odisseia Eletrônica, o primeiro filme dessa série, ele surgiu praticamente na vibe, né, que tava a febre dos videogames. Começou mais ou menos junto com a febre dos patins, que todo mundo andava de patim no começo dos anos 80, todo mundo queria saber de patim. Era muito comum os jovens andarem de patins, ter rico de patinação. Então tava a febre dos patins, mais ou menos junto com a febre dos patins começou a febre dos videogames. E o Tron original de 1982 era um filme bastante assim, para os padrões atuais, um filme bem ruim, bem feio. Porque para a época era um filme assim espantoso, um filme assustador, porque ninguém nunca tinha visto aquilo. Eu mesmo nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu tinha de 7 a 8 anos de idade quando o filme foi lançado nos cinemas, inclusive passou na Globo. Acho que passou na sessão da tarde um monte de vezes já. Hoje eu não assisto mais a Globo, desde 2015 não assisto mais a Globo, não sei quando sou obrigado. Mas em 1982 os computadores começavam a ser vendidos nas lojas com preços mais acessíveis. Então começou a febre da informática, que tinha até teclados que dava para conectar com o televisor de tubo. Então estava começando mesmo a onda da informática, da eletrônica. E o filme que eu assisti hoje, ele embarca na onda da inteligência artificial. Porque eu postei no meu canal recentemente um vídeo sobre inteligência artificial. E o filme é exatamente sobre isso. Porque os dois primeiros filmes falavam sobre seres humanos indo para dentro do computador, para dentro de um software. Aí o filme que eu assisti hoje fala sobre programas de softwares que saíam do mundo virtual e iam para o mundo real. E obviamente que o estrago foi terrível. Muita destruição,
gente morrendo, enfim. Você imagina o estrago que a inteligência artificial pode fazer se acontecer na vida real o que o filme mostrou. Você sabe que quando me empolgo, o vídeo dura bastante tempo, mas não se preocupe que esse vídeo terá capítulos. Então se esse vídeo durar mais de 1 hora, eu acredito até que já está anoitecendo. Ó, já são exatamente 17 horas e 54 minutos, o sol já está se pondo. E com certeza esse vídeo eu terminarei de gravar esse vídeo à noite. Então eu tentarei ficar o máximo possível voltado para a luz solar. Só que aí se eu voltar para o solar você não consegue ver meu rosto. Enfim, deixa eu descansar aqui, é mais fácil. Então eu tenho que começar do começo. Eu não assisti nenhum dos 2 filmes anteriores, mas mesmo assim eu quero falar sobre eles, antes de falar sobre o filme que eu assisti hoje. O Tron 1, o modo história eletrônica. Eu quero falar o enredo de cada filme para vocês entenderem o filme que acabou de ser lançado. Deixa eu ver. O enredo é o seguinte: o Kevin Flynn, interpretado pelo Jeff Bridges, é um jovem engenheiro de softwares que trabalha por uma grande corporação chamada Encom. Ele fica horas desenvolvendo novas ideias para videogames com o objetivo de fundar sua própria companhia, mas seus projetos são encontrados e roubados por um outro funcionário, Ed Dillinger, interpretado por David Warren, que os apresenta como seus e é promovido a vice-presidente enquanto Flynn é demitido e forçado a abrir um fliperama, né? Aqui tá arcade e é fliperama, para continuar a trabalhar. Seria uma loja de fliperamas, né? Isso também é mencionado no 3º filme da série. Flynn decide invadir o servidor da Encom usando um programa chamado CLU. É hacker, né? Para encontrar provas da fraude de Dillinger. Porém, CLU é detectado e destruído pelo Programa de Controle Mestre, em inglês Master Control Program, ou MCP, desenvolvido por Dillinger para proteger os sistemas da Encom. O código de acesso usado por Flynn é desativado pelo MCP, que também desativa o código de acesso de outro funcionário da empresa, Alan Bradley, interpretado por Bruce Boxleitner. É esse aqui. Bruce Boxleitner. Numa foto, acho que de 2000, uma foto recente talvez. Então esse é o Tron original, da franquia original, do filme original no caso. O Alan Bradley, que é o Bruce Boxleitner, ele tem uma conversa franca com o Dillinger, no caso o vilão do filme, e revela que criou um programa chamado Tron para monitorar a MCP. Após Bradley ir embora, o MCP confronta Dillinger e revela que planeja invadir os servidores do Pentágono e conquistar o mundo, já que estaria mais apto a comandá-lo do que os humanos. Então, obviamente, se ele conseguisse isso, o mundo estaria em perigo, porque era o auge da Guerra Fria, o mundo poderia ser destruído a qualquer momento, enfim, você entendeu. E mais ou menos na mesma época, talvez um pouco depois, teve aquele filme chamado Jogos de Guerra com Michael J. Fox. Acho que era Michael J. Fox, não. Era o outro lá. Esqueci o nome dele. Nossa, é o mesmo ator lá do Curtindo a Vida da Idade. Esqueci o nome dele, acho que era o... Esqueci, vai. Depois eu lembro. Matthew Broderick, lembrei. Matthew Broderick, Se não era o Michael J. Fox, era o Matthew Broderick, um dos dois. Eu não estou lembrado exatamente, só sei que é mais ou menos na mesma marca, teve o filme Jogos de Guerra. Eu acho que era, se não era o Michael J. Fox, era o Matthew Broderick. Mas enfim. Aí no caso, o Dillinger é forçado a ajudar o Bradley, uma vez que o programa ameaça revelar aos jornais o modo trapaceiro pelo qual ele ascendeu à sua posição de chefia. Ou seja, o cara subornou o vilão, né? Alegando que se ele não comandasse o MCP, comandasse lá a empresa, ele poderia destruir o mundo, né? Porque invadindo o Pentágono ele teria controle absoluto sobre o arsenal nuclear dos Estados Unidos. E a namorada de Bradley, a doutora Laura Baines, interpretada por Sidney Morgan, deduz que Flynn, o Kevin Flynn, Jeff Bridges, ele foi o hacker que tentou invadir os servidores da Encom, então ela e o namorado vão avisá-lo de que ele foi detectado.
Os três decidem invadir o prédio da empresa de tecnologia e usar o código de acesso do laboratório de lore, que vinha trabalhando em um laser capaz de digitalizar objetos do mundo real e materializar no mundo digital. Esse laser também aparece no terceiro filme. Para encontrar as provas que Flynn precisa para expor Dillinger. Já dentro da Ancon, os três se separam e Flynn entra em conflito com o MCP via terminal do laboratório de engenheiro. O MCP, para derrotá-lo, usa o laser para digitalizar Kevin e transportá-lo para o mundo virtual, onde ele conhece outros programas cujas aparências lembram de seus criadores e usuários. Flynn, em um programa chamado RAM, interpretado por Dan Shore, são levados até Sark, personagem também programado por Dillinger, e o Sark é mencionado nos créditos, sabe, como é que fala? O Sark é mencionado no pós-créditos do filme que assisti hoje. O Sark, ele foi programado por Dillinger e que atua como primeiro tenente do MCP. Ele lhes diz que devem aceitar o MCP como seu novo mestre ou competir até a morte em jogos de gladiadores. Flynn se recusa a servir ao MCP e é forçado a participar de uma batalha com motos de luz, ou Light Cycles em inglês. Veículos monolugar que produzem uma parede que desintegra programas ou quaisquer objetos que com ela colidem em alta velocidade. Durante a partida, ele e Ram se aliam a Tron. Os três tentam fugir, mas são perseguidos pelas cidades de Sark, que matam Ram e separam Tron e Flynn. Este descobre que, como usuário do mundo digital, possui superpoderes e consegue manipular os objetos daquele mundo tal como se estivesse programando. Com essa nova habilidade, o engenheiro de software reconstrói um Recognizer, uma aeronave quebrada, e depois disfarça de um dos soldados de Sark. Tron, enquanto isso, entra em contato com o programa de Lora, chamada Yori, e com ela vai até a torre de comunicação. Lá, Bradley consegue comunicar a Tron como destruir o MCP. Flynn se junta a ambos e os três tomam controle de Solar Sailor, uma aeronave de transporte de carga. Que acho que Solar Sailor deve ser a aeronave que eu vi no final, do filme que eu assisti hoje. Pelo menos parecido. Para ir em direção ao núcleo do MCP para derrotá-lo. Contudo, o Solar Sailor deles acaba sendo destruído pela nave de comando de Sark, que aparentemente mata Tron e captura Flynn e Yori. Sark abandona sua nave e ordena que seja desintegrada, procurando matá-los. Isso não se concretiza, pois Flynn consegue manipulá-lo e impedir sua destruição. O primeiro tenente parte em direção ao MCP, levando um grupo de programas capturados para que eles sejam absorvidos pelo programa de controle mestre, modo pelo qual este aumenta constantemente de força. Flynn e Yori também rumam em direção ao núcleo do MCP. Lá eles se reencontram com Tron e, após um longo confronto, Flynn consegue atrasar Sark e MCP por tempo suficiente para que Tron veja uma brecha no escudo do MCP e destrua sua programação original, acabando com ele e Sark. Com isso, o servidor da Ancon é liberto, os programas param de temer serem absorvidos e o programa de controle mestre é impedido de assumir o controle do arsenal nuclear americano. Como eu já tinha dito, que se o MCP invadisse o Pentágono, seria praticamente o fim do mundo. Flynn se despede de Tron e Yori e retorna para o mundo real, onde consegue ter acesso às evidências da fraude de Dillinger, que é preso. Kevin Flynn então torna-se o novo vice-presidente da companhia. Agora vamos para... Deixa eu ver. Deixa eu só ver se dá... tá claro ainda. Vamos para Tron, o Legado, que é o filme de 2010. É o segundo filme da franquia. Já vou direto. Ele aqui diz que ele lembra muito Matrix. Então o Matrix é de 1999. O Matrix original é de 1999. E esse filme mudou o conceito de cinema. Ele usou novas técnicas de captura de movimento, de congelamento de imagem, e essa imagem congelada entre movimento. Então é possível digitalizar o ator, ou seja, é um filme que praticamente dispensa o uso de câmeras. Os caras fazem um scanner corporal do ator, e com esse scanner corporal, com todos os dados do ator, eles conseguem fazer um personagem virtual que, como se a câmera estivesse rodando, como se fosse uma câmera de drone em alta velocidade, capturando os movimentos da cena. Isso é muito evidente no Matrix Reloaded, o segundo filme da série, em que lá o Neo luta com aquele monte de agentes lá, parece centenas de agentes lutando com ele consegue lutar com todos ao mesmo tempo, e
ele ejeta, ele pula para cima, um monte de acaba voando. Então isso é a tecnologia que surgiu com o filme Matrix. Então provavelmente esse filme, como já falei, eu não assisti esse filme, mas provavelmente esse filme usou a tecnologia do Matrix. E porque é de 2010 e o Matrix é de 1999. Acho que em 2010 já tinha passado o Reload, talvez o Revolution também. Não lembro a data do Revolution, acho que é mais ou menos da mesma época. Aí começou a usar a tecnologia digital, Disney Digital 3D e Max 3D. Deixa eu ver aqui. O enredo é o seguinte: o Kevin Flynn, que se tornou um milionário empresário e programador, ou seja, o cara era praticamente um Zé Ninguém, né? O cara é tipo mais ou menos como era o Mark Zuckerberg antes de surgir o Facebook, mais ou menos nesse nível, né? Um estudante universitário que estava lá fazendo as experiências dele com o computador, papapá. Agora o cara ficou milionário. Em 2010, no caso, ele já estava milionário. Ele recria um programa chamado CLU, sigla de Codificação Legítima Útil, um clone digital de si mesmo, para ajudar o programa de Alan Bradley, mais uma vez o Bruce Boxleitner, conhecido por Tron, a trabalhar na grade, que irá conter o mundo digital dentro do Encom 511, o supercomputador da corporação Encom. E esse supercomputador aparece no terceiro filme, que é um monte de... uma fila gigantesca de aqueles computadores gigantes lá, esqueci o nome agora, ENIAC, tipo umas réplicas do ENIAC, só que centenas, uma fileira gigantesca desses computadores gigantes aí. Deixa eu ver aqui. Dentro desse mundo digital surgem novos tipos de seres conhecidos como ISOs, algoritmos isomórficos. CLU vê os ISOs como uma imperfeição e planeja destruí-los, ou seja, o CLU se rebela contra o seu criador. Aí começou aí a rebelião dos personagens virtuais, né, dos programas virtuais contra o mundo real. Aí começou aí como é que o Bolsonaro falava? As 4 linhas, né? Ultrapassou as 4 linhas. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, o Flynn e o Tron acreditam que ele seja o próximo estágio da evolução digital, ou seja, o Flynn e o Tron, né, no caso o Kevin Flynn e Alan Bradley, estavam querendo usar os programas, né, lá da grade para o bem. E enquanto o CLU, que seria o clone virtual do Kevin Flynn, ele queria assumir o controle do mundo virtual para invadir o mundo real e dominar o mundo. Algo que tentariam fazer, né, no terceiro filme. Deixa eu ver aqui. CLU se volta contra Flynn e reformata Tron, agora um impiedoso soldado chamado Rinsler. Kevin fica novamente preso no mundo virtual. Ou seja, novamente o laser acho que é disparado, aí o Kevin Flynn é novamente transportado para o mundo virtual e fica preso lá. CLU descobre que Flynn criou uma forma dos programas da grade poderem se materializar no mundo real, algo que seria amplamente explorado no filme que eu assisti hoje, e começa a persegui-lo para obter o disco com esses dados que o permitiriam sair do computador e subjugar os humanos. O permanência, né? No caso é o que chamam de código de permanência. Deixa eu ver. Para manter o disco a salvo do programa, Flynn se esconde em uma parte do mundo virtual que fica além da grade. CLU extermina toda a população de ISOs, com exceção de Korra, Olivia Wilde, que passa a viver no esconderijo de Flynn como sua discípula. CLU, ainda seguindo sua diretriz mais importante, que é de criar um mundo sem imperfeições, reformata programas e cria um forte exército, além de instituir os jogos da grade, competições realizadas na arena em que participam programas dissidentes capturados por sentinelas. Eu creio que esses jogos da grade tem muito a ver com os Jogos Vorazes, né? Aquela franquia Jogos Vorazes, eu acho que tem muito a ver. Após passar 20 anos, equivalente a 100 ciclos no mundo virtual, procurando seu
próprio criador, CLU decide enviar uma mensagem ao pager de Alan vinda do abandonado Flynn's fliperama criado por Kevin, com a esperança de que ele decida investigar e possa ser digitalizado para ser usado por CLU como refém, a fim de forçar Flynn a entregar-lhe o disco. Porém, é o filho de 27 anos de Flynn, Sam, interpretado por Garrett Hedlund. Para quem não sabe, o Garrett Hedlund é esse primeiro moço aqui, que misteriosamente não aparece no terceiro filme, a não ser numa rápida menção, uma foto lá, pronto, acabou. Aí o Sam decide investigar o que tinha acontecido com o pai dele e é trazido para o mundo virtual. Sam é capturado por sentinelas, lembrando que para ser transportado para o mundo virtual tem que passar pelo laser. O laser tem que disparar na pessoa, a pessoa vai para o mundo virtual. O Sam é capturado por sentinelas e enviado para os Jogos da Grade. Após participar da Guerra dos Discos, lembrando, os discos são... Cada disco é aquilo que tem identidade do programa. E no terceiro filme, em vez de disco, é um triângulo, né? Tem uma mistura de triângulo com pentágono, um negócio meio esquisito. Mas enfim. Deixa eu ver. Após participar da Guerra de Discos, é desafiado por CLU a participar de uma batalha de mouse de luz. Quando quase derrotado, Sam é resgatado das forças de CLU por Korra, que o leva até o esconderijo do seu pai, onde Sam finalmente o reencontra. Juntos, Sam, Korra e Kevin planejam fugir para o mundo real, ou voltar para o mundo real. Korra, no caso, ela não existia no mundo real, né? Ela foi criada no mundo virtual pelo CLU. Aí o Sam e o Kevin, quando voltassem para o mundo real, eles levariam Korra junto, que seria a primeira materialização de um ser do mundo virtual para o mundo real, nessa realidade aqui. Eles planejam fugir para o mundo real antes que o portal entre os dois mundos se feche, já que Flynn o programou para só poder ser aberto pelo lado de fora, pelo laser no caso, e após algumas horas se fechar. Contudo, Flynn logo abandona a ideia, considerando arriscada demais. Em seu caminho estão não apenas CLU e Rinsler, como também Castor, interpretado por Michael Sheen. Eu achei que esse Michael Sheen fosse parente do Charlie Sheen, ou até o pai do Charlie Sheen, mas é esse cara aqui, esse barbudo aqui. E a Korra é essa atriz aqui. Deixa eu ver o que mais. Aí o Castor é o dono do clube Fim da Linha, End of Line, que planeja entregar o trio a CLU em troca da grade, já que sabe que o mesmo pretende ter o domínio do mundo real e não mais do virtual. Não sabendo das reais intenções de Castor e tendo como um velho amigo, Korra sugere a Sam que vai atrás dele em busca de respostas. Castor traz Sam e obriga Kevin a aparecer na grade para resgatar o filho. Ação que resulta na perda do disco de memória de Flynn para um dos guardas, com Korra sendo gravemente ferida em seu braço por um dos soldados negros. CLU descobre todos os detalhes para conseguir atravessar o portal e trai Castor. Durante a fuga para o portal em um Solar Trail, uma aeronave de carga, né, no caso, a reparação do braço de Korra, Sam acaba descobrindo que ela é uma ISO, a única sobrevivente do seu povo. Ou seja, aqui entra até a questão racial, entra a questão de culturas diferentes e tal. A aeronave os leva onde o exército CLU está se preparando para invadir o mundo real e eles acabam conseguindo recuperar o disco. Escapam e, usando uma nave de luz, sobrevoam o mar da simulação que aparece no terceiro filme em direção ao portal, mas são interceptados por CLU e Rinsler, ocorrendo uma batalha aérea. Tron retoma sua verdadeira diretriz de programação: lutar pelos usuários, impedindo CLU de abater a nave de Flynn, mas fique consciente após CLU atacar e submerge no mar da simulação, ou seja, ele morre. Os três chegam ao local onde está o portal, mas CLU aparece e se põe no meio do caminho, fazendo com que Flynn se sacrifique para que Sam e Korra possam sair do mundo digital. O Flynn não morre, o Kevin Flynn fica preso no mundo digital, no caso do mundo digital da Amcom. Aí no caso, no terceiro filme aparecem dois mundos, o mundo da... Qual que é o nome? O mundo da... Ai, cadê o nome? Ai, meu Deus.
o mundo lá dos inimigos dele, vai. Deixa eu só relembrar aqui. Tem o... Ai, cadê? Calma, já acho, peraí. É Dillinger. Tem o mundo da Ancon e o mundo da Dillinger. Então são dois mundos. O mundo azul é o da Ancon e o mundo vermelho é da Dillinger. Agora continuando aqui. Deixa eu ver. Então, no caso o Flynn fica preso, né? No mundo digital. Já de volta ao fliperama, no mundo real, Sam encontra-se com ela e diz que retomará a Ancon, já que ele possui a maior porcentagem das suas empresas, por ser filho do Kevin, e o nomeará vice-presidente. Ao fim do filme, Sam e Korra passeiam uma moto Ducati, propaganda de moto, caríssima, né? Ducati deve ser o quê? O preço de uma casa. E contemplam o nascer do sol, a maior curiosidade da ISO. Esse negócio de curiosidade, de programas de mundo virtual, também será amplamente explorado nesse terceiro filme. Então, aqui começa uma discussão. Esse filme de 2010. 2010 é praticamente o ano de abertura da era woke em Hollywood. Então, os debates ideológicos de esquerda começavam a partir desse filme, com a questão racial, questão de os povos oprimidos pelo capitalismo. Então começava aí essa discussão, né? O debate de a burguesia versus proletariado, oprimido versus opressor. Então o filme, pelo que eu entendi, esse filme de 2010 tem já um debate ideológico progressista. E o comentário desse segundo filme mostra que Tron, o Legado, possui muitas referências a temas religiosos, especialmente aqueles relacionados ao cristianismo e ao budismo. E por falar em cristianismo e budismo, quando eu viajei para Buenos Aires, eu comprei um livro chamado Quando as Orações Não Têm Resposta. Aparentemente é um livro cristão, mas depois que eu li esse livro, à medida que eu ia lendo o livro, eu ficava com cada vez mais raiva, eu ficava com tanta raiva, porque o cara misturou muita coisa, fez uma verdadeira salada religiosa, misturando o cristianismo com toda a religião, principalmente budismo e hinduísmo. Então, o budismo não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, é praticamente uma religião sem Deus. E eu falarei sobre isso mais tarde, quando eu comentar a respeito do que a Bíblia diz a respeito dos temas abordados na série Tron, né, na trilogia no caso, que acredito que será uma tetralogia. Como você verá mais tarde, tudo indica que será uma tetralogia, que vem um quarto filme por aí. E agora vamos ao filme que eu assisti hoje. Deixa eu tentar lembrar, eu não peguei o spoiler, eu só peguei os nomes de alguns atores, né, o Jared Leto, por exemplo. O Jared Leto é um ator de 53 anos, vocalista de uma banda chamada, não sei o que lá, 30 Seconds for Mars, uma coisa assim, 30 segundos para Marte, alguma coisa de segundos para Marte, o nome da banda dele. Então ele ficou conhecido por ser vocalista dessa banda, e ele virou ator queridinho de Hollywood, inclusive da Disney, e ele será o esqueleto no próximo filme do He-Man. Ano que vem haverá o reboot do He-Man, Masters of the Universe, Masters of the Universe, uma coisa assim, Masters do Universo. E o Jared Leto será o esqueleto no próximo filme do He-Man. E o Jared Leto, eu nunca imaginei que o Jared, eu acho que é o primeiro filme que eu vi do Jared Leto. E o Jared Leto, ele interpretou o Coringa naquele filme Esquadrão Suicida, que estreou a nova atriz querida em Hollywood, que é ai meu Deus, como é que eu posso esquecer o nome de alguém assim? Espera só um pouquinho. Eu acabei de completar 51 anos. Eu já estou começando a sofrer de amnésia temporária. Se eu quiser pesquisar o nome dela aqui no meu celular, teria que interromper a gravação. E eu não quero interromper a gravação. Eu só dei uma pausa aqui no vídeo. A Barbie, pronto. Eu deixaria o nome dela aqui, vai, pronto. Deixaria o nome dela aqui no rodapé.
que pra poder, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas enfim. O Esquadrão Suicida é o filme que revelou lá a Barbie, né? A intérprete da Barbie. E aí o Jared Leto foi o Coringa nesse filme, que ele era namorado da Arlequina. Aí depois teve o filme solo da Arlequina, que a Arlequina se separou do Coringa. E enfim, o Jared Leto, ele, muita gente, né, inclusive o Linhagem Geek, e eu só tive coragem de assistir esse filme hoje, porque o Gigante Richard, né, do Esquadrão Nerdola, né, que frequenta todo, né, acho que toda sexta-feira, se não me engano, ou 2 vezes por semana, não lembro exatamente, ele vai lá no Esquadrão Nerdola, né, comentar as últimas novidades da cultura pop, especialmente do cinema. Aí ele falou que tinha gostado, né? Praticamente todo mundo, o Carlão, o André Alba, o Gabriel Alba, eles detestaram o Tron Ares, que é o 3º filme da série. Mas o Gigante Richard gostou. E então, incentivado pelo Gigante Richard, eu decidi assistir esse filme. Que o Tron Ares, ele começa, né, dando um resumo, né? O início do filme é um resumo das últimas notícias que aconteceram de 2010 a 2025. A história se passa em 2025. E tá quase vindo o nome da Barbie aqui. Então a história se passa em 2025. E do nada o Sam Flynn sai do comando da Encom, né? Ele sai do comando da Encom, aí assumem 2 asiáticas, né? Descendentes de asiáticas, descendentes de chineses, que são as irmãs Tess Kim e Eve Kim. Elas são norte-americanas, obviamente, mas descendentes de chinesas. Então elas assumem e decidem, olha só a lacrate, como diz os irmãos Alba. Elas assumem a empresa, a Encom, para transformar a Encom numa empresa que mudaria o mundo para melhor através da tecnologia, especialmente a inteligência artificial, materializando árvores para que essas árvores povoassem o mundo, ou repovoassem, né, matas destruídas pelo ser humano, curassem doenças, inclusive o câncer da Tess, a Tess morre de câncer no filme. A Tess Kim, no caso, é uma das irmãs que assumiram o controle da Encom. Então o objetivo da Eve Kim, ao desenvolver o programa que materializa, né, transporta do mundo virtual para o mundo real árvores, né, vegetação, inclusive cura de doenças, para melhorar o planeta, diminuir a poluição, essas coisas assim, né? Então eles queriam usar a Encom para promover a Agenda 2030, esse negócio aí, esqueci o nome, é a Agenda 2030. Então ela queria desenvolver, usar a empresa para implantar, né, no caso, para cumprir com as metas da Agenda 2030. E aí só que a irmã dela morre, a Tess morre, e aí a Eve se dedicou lá, ia lá para um lugar no meio do nada, cheio de gelo, com um laboratório lá, ela e o amigo dela lá, para cumprir com o sonho dela de, né, materializar a árvore. Então a experiência, o tempo máximo de materialização, né, que se tinha conseguido até então era de 29 minutos. E o maior concorrente da Encom, no caso da Eve, que é a empresa aqui, esqueci o nome da empresa de novo, Dillinger Corp, acho que é Dillinger Corp o nome da empresa. E o Julian, acho que é Julian Dillinger, uma coisa assim, que é neto do... Cadê? É Dillinger. E a mãe
do Julian Dillinger nada mais é do que a Gillian Anderson, a atriz do filme Arquivo X. Eu não lembro do nome da personagem, né? A Dillinger, alguma coisa Dillinger, mas é a atriz que interpretou a mãe do Julian Dillinger é a Gillian Anderson, que fazia o par lá, esqueci o nome do outro cara lá, do Arquivo X, que era um filme de espionagem que falava de extraterrestres. No caso, todos os episódios do Arquivo X falavam de extraterrestres. Então a Gillian Anderson aparece nesse filme como a mãe do cara lá que queria dominar o mundo usando a tecnologia, né, materializando objetos do mundo virtual para o mundo real para fins militares. E tanto que ele apresenta lá a materialização de espaçonaves, até mesmo de soldados. O primeiro soldado que ele conseguiu materializar para o mundo virtual é justamente o Ares, que ganhou esse nome por causa do deus grego lá da guerra. O Ares era o deus da guerra na mitologia grega. E outra soldada, no caso, no caso era Master Control, o controle mestre do mundo lá, do Dillinger, né, que é o mundo vermelho. Lembrando que o mundo virtual vermelho é do Dillinger Corp e o mundo virtual azul é da Encom. Vamos lá mais tarde. Aí no caso o cara consegue materializar, né, o Ares, a espaçonave, o carro, na verdade é tipo um tanque gigantesco, mas consegue materializar por 29 minutos só. Aí depois desintegra. Então o tempo máximo que ele consegue manter tanto o Ares quanto tudo que ele traz do mundo virtual, tipo uma impressora 3D, sabe uma impressora 3D? Ele usa uma impressora 3D gigantesca que funciona com laser vermelho, aí consegue materializar para o mundo real veículos de guerra, tanque, até uma espaçonave gigantesca que aparece no final do filme, né? Para o mundo real, moto de luz, tudo para o mundo real, inclusive o Ares. E o Ares foi, no caso, o primeiro, né, protótipo de ser humano materializado para o mundo real pela Dillinger Corp. E só que aí, o que o Julian não percebe é que tem uma falha no sistema, uma falha no programa. É que o Ares começa a ter sentimentos. Aí que tá, o grande diferencial do filme, a grande virada de chave do filme, é que o Ares começa a ter sentimentos humanos, a ponto de questionar as ordens de seu chefe supremo, que é o Julian Dillinger. E a mãe dele sempre alertando o filho: para com isso, para com isso, para com isso. E o cara não para, o cara cada vez mais alucinado, cada vez mais com sede de poder, sede de dominar o mundo por meio da inteligência artificial, transformando em objetos reais. Então ele queria o segredo, ele queria o código de permanência que estava em posse lá, que tinha sido transferido, no caso o Sam Flynn, ele tinha deixado com as irmãs Kim, né, a Tess e a Eve Kim, o código de permanência. Tinha lá o pendrive lá com o código. Aí só que tava lá no meio do nada, né? Aí a Eve Kim consegue materializar a árvore por tempo indefinido, né? A árvore com uma laranjeira, na verdade, né? Uma laranjeira no meio da neve. E tava com a laranja, fez um suco de laranja com a laranja trazida do mundo virtual. Então ela tinha sido uma conquista e tanto. E a Eve e a Tess tinham criado um videogame chamado Space alguma coisa assim, não lembro o nome do trem agora. Tinha um indiano lá que era responsável pelo jogo, né? Space Paradise, Space alguma coisa. Que aí tinha uma exposição tipo Comic Con, né? Tipo CXP, essas feiras de tecnologia aí, que o pessoal viaja, vem de longe só para ficar na frente do computador. Uma coisa absurda. A pessoa podia fazer isso de casa, mas resolve ir lá para Comic Con, CXP, para ficar lá na frente do computador durante horas, sem comer direito, sem dormir direito, né? Mas enfim, uma exposição dessa aí para lançamento da última versão do jogo, né? Criado pela Eve. Só que aí a Eve acaba virando alvo tanto do Ares quanto da Athena, né?
Que Atena, no caso, é a deusa... Acho que é a deusa da guerra também, não sei. Lá da mitologia grega também. Então o Ares e a Atena perseguem com as motos de luz vermelha a Kim numa moto normal, tal. Aí ela percebe que e a Eve, ela, como é uma mestra da tecnologia, ela logo percebe que está sendo perseguida por soldados criados pelo Julian Dellinger para matá-la, né, ou pelo menos transportá-la para o mundo vermelho, né, da Dellinger Corp, para extrair dela. Se não conseguisse o pendrive, aí eles perseguem a moça nas ruas da cidade e tal, né? A moça, né, já tem 40, acho que uns 40 anos já, oriental no caso, a Eve Kim. E aí ela consegue fugir lá. Ela tem uma luta lá com a Atena, consegue vencer a Atena, pega a moto da Atena e sai pelas ruas com a moto de luz. Consegue, né, como ela sabia mexer, como lidava lá, que o mecanismo da moto de luz vermelha é o mesmo da moto de luz azul, lá da Encon. Então ela sabia, né, operar a moto nas ruas da cidade. Eu não sei que cidade que é. Não é Nova York. Eu acho que não é Nova York. Deve ser alguma cidade do Vale do Silício, lá, da Los Angeles, talvez. Alguma cidade da Califórnia, lá do Vale do Silício. Aí no fim, o Ares persegue a Eve, consegue alcançar a Eve, e ela chega lá até um pier lá, né, uma doca lá, consegue destruir o pendrive, só que tá na cabeça dela o código, né? Tá na cabeça dela. E o Ares, ele acaba capturando, né? Ele tem a diretriz lá. Ele acaba seguindo a diretriz lá do Julian. Ai meu Deus, eu sempre esqueço o sobrenome dele. O Julian Dellinger. Aí ela acaba sendo transportada para o mundo virtual vermelho, que é da Dellinger Corp. E só que com roupa azul, né? Ela com uniforme azul da Encon no universo vermelho da Dellinger. Aí ela acaba ficando lá com o Ares, e o Ares recebe uma ordem expressa do Julian, né, o chefe supremo dele, como se fosse o Deus com D minúsculo daquele mundo, né? E se ele não fosse, né, porque ele é considerado descartável, né? O Ares percebeu as reais intenções do Dellinger, que era dominar o mundo usando a tecnologia para fins militares. E ele, cada vez mais questionador, cada vez mais, né, por quê? Aí ele acabou se rebelando contra o criador dele e conseguiu, nos poucos minutos que ele tinha de vida no mundo virtual, ele conseguiu tirar, né, lutar lá contra as soldadas lá, que é 3 mulheres no caso, inclusive a Atena. A Atena lá com a espaçonave dela acabou, né, tipo uma asa delta motorizada, perseguindo lá no mar, o mar da... quer ver? O mar da simulação. Eles perseguem a Atena persegue com a asa delta motorizada dela, né, o Flynn, não é Flynn não, o Ares e o Ares e a Eve Kim lá com tipo um jet ski gigante no mar da simulação em direção ao portal para os dois serem transportados para o mundo real, o nosso mundo. Aí eles vão parar lá no prédio lá da Encon, no laboratório do Kevin Flynn. Que aquele laboratório é tipo a sala do Kevin Flynn, retrô, com computador velho dos anos 80, de 82 no caso. Aquele computador que funciona com disquete, programa em DOS, tudo. Aí consegue reativar o laser para transportar pessoas do mundo real para o mundo virtual. Aí a intenção juntamente com 2 amigos, no caso, acho que na verdade com um amigo
o amigo dela, né, a transportar a Tina, que estava perseguindo, né, a Eve para roubar, né, o código de permanência da mente dela, levá-la para o mundo virtual vermelho para conseguir fazer um scanner da mente dela e conseguir o código de permanência para os seres do mundo virtual vermelho dominarem o mundo, tocarem o terror, enfim, porque o objetivo do Julian era dominar o mundo, até destruir o mundo caso não conseguisse seus objetivos, dominar o arsenal nuclear do mundo inteiro, enfim, ele seria o anticristo praticamente. Aí no momento em que a Tina apareceu para até esperar o Ares terminar o tempo de vida dele nesse mundo, aí quando faltavam poucos segundos para ele se desintegrar, ele se colocou na frente do laser. Assim que o laser foi ativado, ele se colocou na frente do laser e foi para o mundo do azul da Encom, o mundo virtual azul da Encom, para encontrar com Kevin Finn, que estava lá, uma espécie de ermitão lá do mundo azul, lá, mundo virtual azul da Encom, virou uma espécie de ermitão. O Jeff Bridges velho, barbudo, com voz de velho, o cara já tá com, acho que uns 75 anos já, tá velho pra caramba, acho que tá cuidado da minha mãe, e com aparência de velho, voz de velho, barba branca, com cabelo branco, aquela roupa de ermitão, descalço. Aí ele leva o Ares pro negócio lá e o pau comendo, o pau quebrando. A Athena conseguiu uma espaçonave gigantesca, conseguiu mais 2 soldadas para capturar, destruir a cidade se fosse preciso. Aí chegou o avião militar, disparando míssil, virou cena de filme de guerra. Aí destruiu boa parte da cidade, acaba sendo destruída, os carros destruídos, um monte aí ela consegue cercar a Eve King para levá-la para o mundo. Aí o tanque, primeiro que o tanque, acho que é um tanque gigantesco, sai de dentro da espaçonave que tinha sido atingida por mísseis dos aviões da Força Aérea Americana. Aí boa parte da cidade estava destruída, um monte de carro destruído. Aí ela conseguiu capturar a Eve King no veículo dela, né, no tanque dela, tanque vermelho. Só que aí, nesse ínterim, o Ares consegue o código de permanência com Kevin Finn no mundo azul, retorna para o mundo real, aí agora como um ser humano, materializado como um ser humano, tanto que durante a luta final com a Tina ele fica até machucado, porque a Tina, por ser um ser tipo como se fosse uma impressão 3D trazida do mundo virtual, mas ela não se machucava, ela se desintegrava, tal. Ela teve a mão decepada, tudo, mas não sangrava. Já o Ares estava machucado já, porque ele era um ser humano já. O Ares já tinha se transformado num ser humano, ele conseguiu vencer a Athena. Só que antes, voltando algumas cenas atrás, quando estava lá no laboratório da Encom, acho que no último andar, se não me engano, perto da cobertura, a Athena estava quase matando, né, ou transportando com a arma dela a Eve King para o mundo vermelho, quando os sprinklers foram ativados, né? Sprinklers, que são aqueles jatos de água anti-incêndio. Aí ela começou, estava terminando o tempo, ela tinha poucos segundos de vida no mundo real. Ela começou a ver a água assim na mão dela. O que é aquilo? O que é isso? Aí enquanto ela tentava raciocinar, imaginar o que era aquilo, porque isso volta para o começo do filme, quando o Ares foi pela primeira vez materializado no mundo real, com os dados que ele tinha a respeito do mundo real, ele avisou a todo mundo, os militares que estavam lá, prepare-se
seus guarda-chuvas, uma coisa assim, pois está chovendo lá fora, uma coisa assim. Então foi ativada a curiosidade da Tina a respeito da chuva. Será que isso aqui é a chuva? Ela começou a olhar aquelas gotas d'água na mão dela e o tempo correndo, os segundos correndo, até que quando ela estava quase executando a ordem para atirar na Efkin e mandá-la para o mundo vermelho, ela se desintegrou. Só que ela foi reintegrada já naquela espaçonave gigantesca, estava voltando lá para o final do filme. Quando a Athena vai, estava para ser desentregada pela última vez, já com a mão decepada, tudo, quase morrendo nos braços do Ares, machucado, né? Porque o Ares já era um ser humano, estava machucado por ter brigado com lutado como um ser humano com a Athena. Aí ela perguntou: o que você vai fazer agora? Não sei o que, não lembro exatamente você falando. Aí ela continuou com a curiosidade, né? A curiosidade, ou seja, ela já estava pensando como ser humano, embora não fosse um ser humano, estava pensando como ser humano. E ela estava se redimindo, só que já era tarde demais e ela morreu. Desintegrou. E o Ares permaneceu no mundo real, viajou pelo mundo. O Ares a curiosidade do Ares fez com que ele conhecesse o mundo inteiro. Acho que no final do filme ele apareceu lá em algum país do Sudeste Asiático, não lembro se era Filipinas, se era Myanmar, algum lugar lá do Sudeste Asiático, da Índia, não sei, Paquistão. Aí a polícia foi atrás do Julian. Ele tinha matado a própria mãe. Na verdade, quem matou a mãe dele foi a Tina, a Gillian Anderson lá, a mãe do Julian Dillinger. Tentou deter o filho. O que você fez? Você fez aqui? Aí só que aí a Tina deu pegou aquele triângulo e na barriga dela, e ela morreu nos braços do filho, dizendo: isso foi culpa sua, e morreu. Aí o Julian ficou surtado, ficou louco. Ele conseguiu ativar os computadores dele para criou feixe de laser. Vários feixes de laser apontaram para o chão. Ele foi lá pro meio. Na hora que a polícia invadiu o prédio para prender o Julian Dillinger, ele conseguiu chegar até o laser e ser teletransportado para o mundo vermelho. Aí no mundo vermelho, na cena pós-créditos, ele aparece lá com o Sark, pega lá o disco do Sark e começa... Ele se torna um soldado e um Master Control do mundo vermelho. Aí a Efkin reassume a empresa lá, consegue, com a tecnologia criada por ela, materializar árvores, reflorestar florestas inteiras, curar várias doenças, enfim. E o mundo perfeito dela estava começando a tomar forma, né? E aí ela tá lá no laboratório dela, tal, no último andar lá da Encom. Eu já falei, tem a cena pós-crédito, né, com o Julian Dillinger lá no mundo vermelho, pegando lá o disco lá do Sark e assumindo a forma de um ser lá do Master Control vermelho, dando a entender que haveria um quarto filme. E agora vamos para o que a Bíblia diz a respeito do assunto, porque como o enredo do filme ele tenta misturar cristianismo com budismo, tanto que o Jeff Bridges, né, o ator, né, o Kevin Flynn, o Jeff Bridges volta para essa trilogia, talvez como uma espécie de mentor, né, um ermitão, né, o sábio, igual tem na filosofia oriental, né, o sábio, o ermitão no alto da montanha, tal, as pessoas escalam a montanha para trazer, mais ou menos isso. Então tem uma mensagem extremamente de sincretismo religioso. E sobre sincretismo religioso, não podia deixar de mencionar esse texto aqui, de Deuteronômio 18, de 10 a 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Isso foi o que Moisés
falou para o povo, né, entregando o cargo dele para Josué, para depois subir lá no Monte Nebo para ver a terra prometida e morrer. E agora vamos pegar a Bíblia aqui e voltar 3 livros, 4 na verdade, né, do Pentateuco, indo lá para Gênesis. Quando entrou o pecado no mundo? É claro que o pecado surgiu com Lúcifer se rebelando contra Deus no céu, porque o pecado de Lúcifer foi o orgulho. Foi o orgulho que fez com que Lúcifer caísse, porque Deus deu até mesmo aos anjos o livre-arbítrio. Só que Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus, levou 1/3 dos anjos com ele para o abismo. Aí lá em Gênesis 3, versículos 1 a 12, tem um relato da queda do ser humano. Diz assim o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, primeira coisa, boa para comer, corpo, agradável aos olhos, alma, e desejável para dar entendimento, espírito. Ou seja, Satanás atacou as 3 áreas do corpo humano: corpo, alma e espírito. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Existe uma ampla discussão a respeito de Adão, se Adão estava lá e viu tudo e ficou em silêncio, se Adão foi enganado por Eva, o que muita gente acredita, né? Eu acredito que é uma tese machista, mas enfim, né? Eu acredito que a maioria acredita que Adão foi enganado por Eva, tanto que Eva convence Adão de que não haveria mal nenhum em comer o fruto proibido e tal. E os dois comem juntos o fruto, e os olhos de ambos se abrem, como diz aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, dos dois ao mesmo tempo, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou aventais, como dizem a tradução. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, que era o dia que Deus, o horário do dia que Deus se encontrava com o ser humano, mais ou menos no crepúsculo, né? Entre o dia e a noite, é o horário que Deus marcava o encontro com o ser humano. Só que o ser humano não estava lá, Adão e Eva não estavam lá. Aí eles ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondendo-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, e pôr entre as árvores do jardim, como se fosse possível esconder de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia onde eles estavam, ele queria testar os dois, para ver se eles apareceriam detrás das árvores. No caso, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo que me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por companheira saía, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, aí entrou o pecado no mundo. E aí as consequências estão nos versículos seguintes, tal. Calma, cachorrinho, amigo. Aí vamos lá agora para... Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o negócio. Vamos lá agora para João. João capítulo 1. Ainda aqui na Bíblia, revista atualizada. Vamos pular para João 1. Aqui fala do primeiro Adão. Agora vamos para o segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Está aqui, João capítulo 1, versículos 1 a 14. Acho que é João, é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. João capítulo 1,
Versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí tem lá o relato de João Batista, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, Jesus Cristo, no caso, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, pela palavra, no caso, né? Quando Deus falou, haja luz, haja isso, haja aquilo, era Jesus Cristo agindo na criação. Mas o mundo não o conheceu, ou não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos, no caso, o próprio João, agora o João Evangelista, filho de Zebedeu, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E vamos para outro, deixa eu ver, isso aqui, agora vamos para outro trecho do Evangelho segundo João, agora capítulo 14, versículos 1 a 6. Agora Jesus, após a última ceia, antes de ser preso, dando suas últimas instruções aos discípulos, ele fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ou seja, eu teria avisado a vocês se isso não acontecesse. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis por onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos por onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, os 3 filmes da trilogia Tron, Uma Odisseia Eletrônica, Tron Legado e Tron Ares, eles têm mensagens de sincretismo. O primeiro filme é um filme, né, novidade, né? O pessoal ficou espantado. Que filme maravilhoso e tal. Aí eu vi um trecho do Tron 1. Horrível, filme horrível, feio demais, muito mal feito. Fizeram claro, foi o primeiro filme feito por computação gráfica, né, o famoso CGI. E o filme de 1982, para os padrões de hoje, é um filme horroroso. O filme de hoje, o filme de 2025, é um filme maravilhoso, do começo ao fim. E tem um trecho nesse filme, Tron Ares, em que como falei, o Ares aparece lá no mundo azul, lá onde está o Kevin Finn, né, o mundo oitentista, no caso, o mesmo cenário de 1982, o mesmíssimo cenário, a moto igualzinha, né, que a pessoa pegava uma barra amarela, se inclinava e surgia aquela moto amarela horrorosa, horrível, para os padrões de hoje, aquela moto horrível, muito mal feita, aí vai lá, muito feio, mas enfim, para os padrões de hoje é horroroso. Mas para quem ama, né, essa trilogia, foi uma nostalgia. O pessoal deve ter... É que essa série, o Tron, os 3 filmes foram mal de bilheteria. Mas os fãs doentes da franquia Tron ficaram alucinados, ficaram assim, né? Mas enfim... O primeiro filme era novidade e tal, era tudo muito subjetivo, tudo muito assim, meio obscuro ainda. O segundo filme já mostra claramente a intenção, né, de transmitir uma mensagem de sincretismo, de união entre as religiões, né, uma mensagem bem nova era mesmo, uma mensagem de união entre os povos, união entre as religiões, essa coisa do oprimido lutar contra o opressor, enfim, era o início, em 2010 era o início da era woke, e que está em declínio agora. A era woke está em declínio só agora, com a volta do Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, né, como presidente dos Estados Unidos. Então isso marcou o declínio temporário da era woke. E o Tron Ares é um filme claramente
lacrar, tem um filme claramente progressista, com um viés progressista mais do que óbvio. A própria Disney, né? A Disney, nos últimos 15 anos, a Disney está investindo bilhões de dólares na agenda woke, na agenda 2030, né? Tanto que o filme que eu assisti, Tron Ares, é uma propaganda da agenda 2030. É claro, essas árvores aqui que estão atrás de mim tem a ver com o assunto do filme, do Tron Ares, que é uma propaganda clara da agenda 2030. E, enfim, mas continuando aqui, mas está claro, mais do que óbvio, que quem conhece a Bíblia, quem está firmado na palavra de Deus, não cai nessa bobajaiada toda. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem as profecias, sabem que o período que nós estamos vivendo na história da humanidade. Talvez nós estejamos testemunhando o grande avivamento antes da volta de Cristo. Então, leia a Bíblia. Até mesmo quando você assistir um filme, aparentemente, né, entretenimento puro, aparentemente, né, porque na verdade o filme tem uma mensagem clara, uma mensagem de promoção da Agenda 2030, promoção da Agenda Woke. Mas não caia nessas coisas aí. E eu quero terminar lendo mais alguns textos bíblicos para firmar a sua fé, para que você não caia em nenhuma armadilha que esse pessoal aí, especialmente da Disney, tá querendo colocar na sua cabeça. Lá no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 4, versículos 8 a 12, encontramos o seguinte, né? Quando Pedro foi interrogado pelo Sinédrio, né, Pedro e João no caso, após terem curado lá o homem lá da Porta Formosa, o paralítico da Porta Formosa, eles foram para o Sinédrio, foram interrogados a respeito disso. E aí, Atos 4, de 8 a 12, diz o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, entre nós, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui está falando claramente de Jesus Cristo. E quero complementar lendo aqui Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo? Aqui agora é o meu cheiro apóstolo falando. Assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E deixa eu ver. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E como o filme fala sobre sincretismo religioso, ele também fala sobre reencarnação. A reencarnação é uma das principais doutrinas do budismo, do hinduísmo e do espiritismo. E para acabar de vez
com a doutrina da reencarnação, o melhor texto bíblico é esse que eu lerei aqui agora, que é Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E assim eu termino esse vídeo relembrando: se você não estiver preparado para assistir um filme claramente progressista, com um discurso progressista, uma propaganda escancarada da Agenda 2030, do ERG, lembrei agora, o ERG, acho que é ERG que fala, né? A sigla, se não me engano, é ERG, que obriga as empresas a seguirem certos protocolos para ter aceitação em determinados países, em determinadas regiões, enfim, né? ESG, não, é ESG, lembrei, ESG, ESG, lembrei. ERG é outra coisa, ESG. Então o protocolo ESG, muitas empresas estão adotando esse protocolo ESG para ser aceitas em determinados ramos. Em alguns países já estão exigindo empresas que sigam o protocolo ESG. Então tudo indica que o anticristo usará o protocolo ESG e a Agenda 2030 para dominar o mundo quando a igreja for arrebatada, né? Quando Jesus Cristo levar a igreja desse mundo. Eu tenho absoluta certeza de que o anticristo usará a Agenda 2030 e o protocolo ESG como uma de suas ferramentas, inclusive a inteligência artificial, para dominar o mundo e implantar o seu reinado de terror, destruição e morte. Mas até lá, a igreja estará com Jesus Cristo no céu e voltará triunfante juntamente com Cristo e com 2/3 dos anjos para derrotar definitivamente o anticristo e seu exército, aprisionar Satanás por 1000 anos, e após os 1000 anos, Satanás e aqueles que forem ressuscitados na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, para julgamento, eles serão devorados pelo fogo do céu, como está lá em Apocalipse 19, se não me engano, no final do Apocalipse 19, após a batalha do Armagedon, após os 1000 anos. Se você falar Apocalipse 19, está escrito lá, Apocalipse 20 também, que é o julgamento do trono branco, fala sobre o julgamento. Satanás lançado no lago de fogo e enxofre. Aí tem o julgamento do trono branco, que é Apocalipse 20, onde os ímpios serão julgados conforme as suas obras, e todos eles serão lançados à morte, ao inferno, e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde passarão por toda a eternidade, enquanto os salvos em Cristo Jesus ficarão no céu. A Nova Jerusalém, haverá novos céus e nova terra, como está em Apocalipse 21, 22, e a história da humanidade terminará, não terminará, na verdade, né? Nós passaremos toda a eternidade com Cristo na Nova Jerusalém. E é assim que eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha assistido esse vídeo inteiro. Eu acho que eu deixarei 1h15, se não me engano. Então, nesses minutos que restam, eu quero incentivar você a ler a Bíblia, porque somente lendo a palavra de Deus, buscando a Deus em oração, na leitura da Bíblia, pedindo orientação de Deus para que o Espírito Santo oriente você na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, para que você não caia nessa armadilha woke e nenhuma outra armadilha que Satanás prepara para destruir as mentes das pessoas, aprisionar as pessoas no pecado, com ideologias malignas, com sincretismo religioso, até mesmo invadindo as igrejas. A agenda woke está invadindo até as igrejas. Muitas igrejas estão adotando a agenda woke, inclusive adotando personagens, adotando seres mitológicos como o unicórnio, e muitas outras. A nova era, no caso, está invadindo a igreja. A nova era é uma das armas do anticristo para tentar destruir, de Satanás, no caso, para tentar destruir a igreja. Ele não vai conseguir. Ele sabe que está com os anos contados, que o final dele já está determinado. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele está tentando levar o máximo possível de pessoas para o inferno, tentando tirar o máximo de pessoas de dentro da igreja. Por isso que os desigrejados são um perigo. Os desigrejados são um perigo terrível. Não seja desigrejado.
Não seja uma pessoa desviada, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que você nunca será enganado por essas ideologias malignas. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe seus serviços, Deus abençoe. Até depois, se quiser.